Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre um país que muita gente não gasta muito tempo lendo ou pesquisando, mas tem um papel importante na região, principalmente depois de 2015, quando uma enorme descoberta de petróleo ocorreu no país. Estou falando da Guiana. Bem-vindos ao programa de hoje. Semana passada, depende também muito de quando você está vendo esse vídeo, eu passei uma semana em Georgetown, na capital da Guiana. E a razão dessa visita foi para pesquisar um pouco, entender como é que funciona o ambiente do petróleo no país e também identificar várias oportunidades que podem surgir dentro desse país de 750 mil habitantes e que hoje já conta com um dos maiores PIBs per capita da América Latina, apesar de ainda ser um país bem pobre por conta das recentes descobertas de petróleo. Foi uma viagem bastante diferente, pude conhecer várias pessoas do governo e das empresas que atuam na Guiana, e isso acaba sendo muito importante e acabou me chamando a atenção para um problema que pouca gente na América Latina e no Brasil está prestando atenção. Em 1899 foi definidas as fronteiras entre Guiana e a Venezuela. E essa fronteira ela acabou sendo respeitada pela Venezuela durante muitos anos. Para ser mais preciso, 63 anos. Depois disso, a Venezuela começou a questionar um pouco a divisão dessa fronteira, argumentando que basicamente um terço do território da Guiana deveria ser território venezuelano. Durante muito tempo, essa foi uma narrativa que não ganhou muita tração, que apesar de ser algo que os venezuelanos sempre batiam na tecla, pouco era feito para poder executar qualquer coisa que mudasse, de fato, as divisões e as linhas fronteiriças entre os dois países. Bom, recentemente, a Venezuela voltou com carga máxima em cima da revisão dessa fronteira dos dois países, motivado, entre outras coisas, mas principalmente pela fabulosa descoberta de petróleo que existe no país. Desde 2015, a Exxon, por exemplo, dos Estados Unidos, já investiu quase 15 bilhões de dólares no país e vem retirando o petróleo do país sistematicamente. E o fato é que o petróleo da Guiana, principalmente do campo de Stabroek, é um petróleo extremamente puro, de alto nível. E esse petróleo guianês, ele obviamente levantou muito a cobiça pelo lado venezuelano. Em comparação, o petróleo venezuelano ele precisa de vários refinos porque ele vem numa forma que é muito difícil de ser processada. Quando se olha para o lado e vê que logo no país vizinho existe uma capacidade de exploração muito grande e de um petróleo de altíssima qualidade, toda essa argumentação e narrativa em relação às fronteiras voltou com força máxima. Então, a Venezuela entrou na Corte Internacional de Justiça para tentar rever a divisão fronteiriça de 1899. Por mais que a Corte de Justiça ela esteja analisando o pedido e o pleito venezuelano, a chance de que isso vai ser revista é mínima, mais perto do zero do que de qualquer outra coisa. Mas isso gera tensão entre os dois países, especialmente porque essa tensão entre os dois países envolve um país que tem uma capacidade militar forte, principalmente em termos regionais, que é a Venezuela, e um país que não tem nenhuma capacidade militar, que é a Guiana. Essa situação já está gerando alguns problemas. Pelo lado da Guiana, existe um temor muito grande, porque eles sabem que se eventualmente, a curto, médio ou longo prazo, existe algum tipo de ação militar da Venezuela contra a Guiana, pouco eles podem fazer para se defender. Eles também não esperam que nenhum país das Américas venha socorrer, apesar dos Estados Unidos ter um forte interesse no país. Por outro lado, existe também um temor de que, mesmo que a Venezuela não tome uma ação militar definitiva, a própria existência dessa tensão ao longo do tempo ela vai desgastando não só a relação entre os dois países, que já é um pouco desgastada, mas também um pouco do psicológico do governo guianês quando olha para o vizinho, sabendo que o vizinho está ambicionando pelo menos um terço do seu território. Além disso, por conta das fronteiras marítimas,
Várias empresas que atuam na Guiana, elas não conseguem explorar geologicamente algumas áreas, ou pelo menos fazer pesquisas geológicas em algumas áreas, porque apesar das áreas fronteiriças pertencerem à Guiana, a Venezuela coloca navios militares nessa região, impedindo o tráfego de navios de empresas petrolíferas para fazer a leitura geológica da região. Então, isso também cria mais um patamar de dificuldade na relação entre os dois. Agora, por que isso é interessante? Bom, a gente vê que recentemente o governo brasileiro ele vem se colocando como uma alternativa para mediação entre a Rússia e a Ucrânia na guerra que está acontecendo na Ucrânia já há um ano. A posição do governo brasileiro de buscar uma mediação nesse confronto, ela é ao mesmo tempo louvável, mas não se trata muito bem de uma das prioridades do governo brasileiro. Existem inúmeros outros países que têm uma condição mais sólida e, principalmente, que levanta mais credibilidade pelo lado da Ucrânia para poder fazer esse tipo de mediação. A partir do momento que o governo brasileiro, tanto com Lula quanto com Bolsonaro, argumentaram que a culpa da guerra pertence aos dois lados, o lado ucraniano não se sente totalmente à vontade em ver o Brasil como a figura central de uma mediação. Fazer parte de um grupo maior de países que poderiam mediar esse confronto, tudo bem, mas o fato do Brasil liderar uma mediação entre Ucrânia e Rússia é algo que não é visto necessariamente com bons olhos e há até certas desconfianças. O Brasil não precisa ir tão longe para poder ter um papel de preponderância nas relações internacionais. Do nosso lado, existe uma situação onde o Brasil pode fazer uma diferença muito grande, que é justamente essa questão fronteiriça entre Guiana e Venezuela. Todos nós sabemos do relacionamento do governo brasileiro atual com o governo venezuelano e o nível de influência que o Lula tem com Nicolás Maduro. Se o governo brasileiro quiser, ele tem uma capacidade muito grande de segurar o ímpeto venezuelano em cima da Guiana. E isso não só beneficiaria a região, mas também traria muito da credibilidade e da legitimidade que o Brasil busca enquanto liderança regional. A liderança regional ela não é dada simplesmente pelo fato do Brasil ser o país mais forte economicamente, com mais poder militar e também pelo seu tamanho, mas se dá pelo posicionamento que o Brasil toma em determinadas situações para agir como um líder e buscar um ambiente de paz e evitar que confrontos possam gerar mais instabilidade na região. Então, o governo brasileiro ele não precisa olhar tão longe para tentar se colocar numa posição preponderante nas relações internacionais e na sua política externa. Existe um problema na nossa fronteira, e esse problema na nossa fronteira ele pode ser muito ruim, porque os interesses brasileiros na região eles acabam sendo diretamente afetados. A Guiana espera que o governo brasileiro tome uma posição clara em relação a isso. A Venezuela, nem tanto. A Venezuela, no fim, ela prefere manter essa situação do jeito que está, esperar o resultado da Corte Internacional para aí decidir qual vai ser seus próximos passos. Mas para o governo brasileiro tomar uma atitude imediata, isso seria de extrema valia e poderia fazer uma diferença muito grande para garantir a estabilidade na nossa região. E o que você acha sobre isso? Um abraço a todos.